E aí, meus queridones, meus casquitos de balitas, vamos lá dar continuidade ao nosso estudo do substantivo. Essa é a nossa aula de número 4 e pau na máquina. Eu sou o professor Patrick, professor do Lyon Concursos, o melhor dos melhores, e bora lá dar continuidade ao estudo do substantivo. Hoje nós vamos falar sobre a substantivação. Vamos falar sobre a substantivação, tá bom? Então, olha aqui. A substantivação é um processo gramatical em que palavras de outras classes gramaticais, como verbo, adjetivo, advérbio, numerais, interjeições, são usadas como substantivos. Isso ocorre quando essas palavras assumem a função de um nome em uma frase, podendo ser acompanhadas de artigos ou outros determinantes. Resumindo tudo isso aqui, ó, o que é substantivação? É transformar qualquer classe gramatical em substantivo, beleza? Substantivação é o processo de transformar qualquer classe gramatical em substantivo. Então, via de regra, a substantivação ela passa por vários processos. Por exemplo, então, se eu virar e falar assim, ó, o andar de cima está barulhento. Barulhento. Então, olha isso aqui, ó. Presta atenção aqui no que o tio vai falar para você. Ó, andar naturalmente é um verbo, mas eu coloquei um artigo antes da palavra andar. Então, todas as palavras da língua portuguesa antecedidas de um artigo, ela vira um substantivo. O nome disso é o quê? Substantivação. Substantivação, ó, é transformar qualquer palavra da língua em substantivo. Como que eu faço isso? Primeiramente, colocando um artigo antes. Então, professor, você poderia me perguntar, a palavra andar é o quê? Andar é um verbo. Mas se eu coloco o andar, deixou de ser verbo, passou a ser substantivo. Beleza? A substantivação, que é isso aqui, ó, a substantivação também é chamada de derivação imprópria. Beleza? Então, olha, substantivação, a substantivação, ela é igual a derivação imprópria. Eu já vi muita prova fazer pegadinha com isso. Como? Às vezes a prova pergunta assim, ó, é possível afirmar que houve substantivação na seguinte alternativa? Beleza. Aí a prova pega a mesma alternativa e coloca assim, é possível observar que houve derivação imprópria em qual alternativa? Então, derivação imprópria e substantivação são a mesma coisa, tá bom? Mesma coisa. Então, dando continuidade aqui, eu poderia falar assim, olha, aquele andar de cima. Ou então eu poderia falar assim, olha, 2 andares acima. Então, olha que louco. Existem outras maneiras também de você substantivar. Além de usar um artigo, eu posso usar um pronome, eu posso usar um numeral. Então, para substantivar uma palavra, eu posso usar um artigo, um pronome, um numeral, ou seja, na substantivação, eu vou usar um termo chamado de determinante. Determinante. Determinante é o termo que especifica, que vai especificar aqui, olha, a palavra para ela virar um substantivo. Então, ó, determinante pode ser um artigo, pode ser aqui, ó, um pronome, pode ser um numeral, beleza? Então, vamos recapitular aqui, ó. O que é substantivação? É a arte de transformar qualquer palavra que não é substantivo
em substantivo. Professor, e se ela for um substantivo? Ué, para que você vai transformar uma palavra que já é substantiva em substantivo? Então, o substantivo não tem como virar substantivo, não, porque ele já é um substantivo. Então, substantivação é a transformação de qualquer palavra da língua portuguesa em um substantivo. Beleza? Como que eu faço isso? Por meio de um determinante. Vou ficar no cantinho aqui agora. Quais são esses determinantes? Pode ser um artigo, pode ser um pronome, pode ser um numeral. Professor, dá exemplos. Olha os exemplos aqui. Ó. O andar de cima está barulhento. Aquele andar de cima está barulhento. Eu posso falar isso. 2 andares acima. Ah, professor, dá outro exemplo aí. Você só deu exemplo com andar. Tá bom, tá bom. E no gafanhoto, dou um exemplo para você. Eu posso falar assim, olha, o jantar está servido. Aí, ó, jantar, em regra, é um verbo, mas aqui virou um substantivo. Professor, você poderia me perguntar, mas é só o verbo que vira substantivo? Não. Agora nós vamos aprofundar na aula e vamos ver várias maneiras de substantivação, beleza? Então aqui, ó. Como acontece a substantivação? Primeiramente, um verbo no infinitivo pode ser transformado em substantivo. O que é um verbo no infinitivo? Quando o verbo termina em R. Quando o verbo termina em R, ele é um verbo no infinitivo. Então, aqui, ó. O cantar do pássaro. Cantar, que agora é um substantivo, porque está determinado. Olha aqui, ó. Outro exemplo. Aquele sim não me convenceu. Diga-me 2 porquês de sua volta. Então, aqui, ó. Cantar é um verbo. Sim é um advérbio. Um advérbio, tá bom? Porquês aqui, olha. Porquês aqui funcionou como substantivo. Substantivo. Todos aqui agora viraram substantivo, mas porquês é a preposição por mais um pronome relativo, né? Por que. Então, dando continuidade. Então, adjetivos. Olha, o azul do céu é lindo. Então, o adjetivo também pode ser substantivo. Advérbio. Você está entre o tudo e o nada. O tudo e o nada. Determinei aqui, olha, eu coloquei o artigo antes. Colocar artigo antes virou substantivo. Eu poderia colocar também, olha, você está entre aquele tudo ou aquele nada. Ou, bom? Então aqui, ó, numerais. Numerais. Os milhões foram roubados. Então, numeral é uma classe gramatical e agora esse numeral virou um substantivo. Os milhões. Interjeição. O que é interjeição? Interjeição é uma classe de palavras que expressa sons emocionais. Sons emocionais. Aqui, ó. O ai da criança. O ai da criança foi ouvido longe. Ai! A criança gritou. Cuidado, viu? Não vá confundir interjeições com onomatopeia. Interjeições são sons emocionais, caramba. Emocionais. Beleza? Onomatopeia é uma reprodução de um som. Onomatopeia é a reprodução de um som que não é emocional. Não emocional. Por exemplo, de uma onomatopeia, para você nunca mais esquecer, o barulho de um peido. Aquilo é uma onomatopeia. Você come uma feijoada, espera um tempo, começa a liberar as flatulências, que não é onomatopeia. Beleza? Então, alguém pisou no seu pé, você falou, ai, filho da mãe. Isso é onomatopeia? Não. É uma interjeição, porque expressa um som emocional. Mas alguém passa por você e buzina, pip, pip, você tá ali, vindo da academia, com aquela calça leg, que chama a atenção de todo mundo. E aí, alguém buzina, pip, pip. Esse barulho, pip, pip, é uma onomatopeia, reprodução de
sons só a título de curiosidade. Beleza? Um arroto é uma onomatopeia. Mas quando o seu Madruga belisca o Kiko, que ele fala ai, aquele ai é uma interjeição, é um som emocional. E quando ele fala mamãe, é um vocativo, só recapitulando. Então, beleza. Continuando aqui, essa explicação aqui que eu passei para você, só para você diferenciar interjeição de onomatopeia, beleza? Onomatopeia é reprodução de sons em gerais, não emocionais. Sons emocionais são interjeições. Então, aqui, ó, o ai da criança foi ouvido de longe. Vamos uma questãozinha aqui para vocês entenderem como é que funciona essa braba. Então, aqui, ó. Ainda não sabe o porquê das ameaças feitas pelo presidente dos Estados Unidos ao mundo. Qual a classificação morfológica da palavra sublinhada? Facinho, olha. Nós temos aqui um artigo, beleza? Um artigo. Antes de porquê. Ele vai ser o quê? Ele vai ser um substantivo. Por quê? Porque ele passou pelo processo de substantivação, também chamada de derivação imprópria. Beleza? Derivação imprópria. Então, agora eu quero falar com vocês sobre as orações substantivas, beleza? O que é uma oração? Oração. Oração é frase com verbo. Frase com verbo. Vou escrever isso aqui bem bonito. Bem bonito. Porque nós temos que fazer as coisas caprichadas. Olha, frase. Esse é meu bonito. Com verbo. Vamos pegar o conceito aqui, ó. Uma oração subordinada substantiva é um tipo de oração que desempenha funções sintáticas típicas de um substantivo em relação à oração principal. Em outras palavras, ela atua como sujeito, objeto direto, indireto, complemento, predicativo, aposto e tal. Então, beleza. Resumindo, o que é uma oração substantiva? É uma oração que serve como substantivo, que ocupa o lugar do substantivo. Beleza? Ela é subordinada porque uma depende da outra. Então, a aula não é de orações, viu, galera? Não é de orações. Então, eu não vou aprofundar nisso aqui tanto, não, mas é só para mostrar a vocês como que o substantivo atua nas orações. Então, aqui, ó, é importante que você estude. Tá vendo esse aqui, ó? Que você estude. Isso aqui funciona como um substantivo. É como se eu falasse assim, ó, é importante o estudo. Então, eu troquei o estudo por, eu troquei a palavra, o substantivo o estudo por que você estude. Então, aqui eu tenho oração, porque tem verbo. Oração, porque tem verbo. Ela é subordinada. Ela é subordinada. Esse que aqui é chamado de construção integrante. E ela é uma oração subordinada substantiva. Substantiva por quê? Porque estudo aqui, ó. Estudo aqui foi substituído por que você estude. É uma oração subordinada substantiva. Substantiva. E ao mesmo tempo que ela é substantiva, ela funciona também como um sujeito. Por isso que ela é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Não precisa enlouquecer, não precisa endoidar. A aula nossa é de substantivo. Não precisa entender orações agora. Mas é só para você manjar, para você saber que o substantivo ele pode ocupar o lugar de uma oração. Olha aqui, ó. Eu quero, beleza? Eu quero que você venha. Tudo isso aqui, ó, que você venha, eu posso trocar por um substantivo. Eu quero a sua vinda. A sua. Deixa eu apagar isso aqui para ficar organizado. Eu quero a sua vinda. Vinda é um substantivo abstrato. Eu troquei a palavra vinda por uma oração, ó, porque tem verbo, venha. Quero que você venha. Então, aqui, ó. Vinda aqui, ó. Quero a sua vinda. Morfologicamente aqui, ó. Vinda. Se eu falar assim, eu quero a sua vinda. Vinda é um substantivo. Substantivo. E também um objeto direto. Quem quer, quer algo. Então, aqui eu tenho uma oração, porque tem verbo, o verbo vir, venha, né? É um verbo.
Ela é subordinada porque tem isso aqui, ó, esse quezinho, que chama conjunção integrante nesse caso aqui. Substantiva, por quê? Porque toda essa oração aqui sublinhada, ela ocupa o lugar de um termo que antes era um substantivo, vinda. E também, além de além de substantiva, ela é uma oração objetiva direta. Por quê? Porque esse termo aqui, ó, que ela substitui, é um substantivo e também um objeto direto, que é a palavra vinda, substantivo vinda. Então, oração, porque tem verbo, subordinada, porque tem esse quezinho aqui, ó, conjunção integrante. Quando é que eu sei que o que é uma conjunção integrante? Quando ele, ó, não pode. Vou até ficar grande aqui para você entender. Quando é que o que ele é uma conjunção integrante? Quando ele não, ó o dedo, professor, não pode ser trocado por o qual, a qual, os quais, as quais. Beleza? Se o que não pode ser trocado por isso, ele vai ser uma conjunção integrante. Peço que me ajude. Eu não posso falar peço o qual me ajude. Então, o que? Conjunção integrante. E se o que é conjunção integrante, nós já estamos falando de oração substantiva. Professor, mas e quando o que pode ser trocado por o qual, a qual, os quais, as quais? Aí ele não vai mais ser uma conjunção integrante. Quando o que pode ser trocado por o qual, a qual, os quais, as quais, nós temos aí um pronome relativo. Por exemplo, a cidade que visitei. Eu posso falar a cidade a qual visitei. Então, que aí é pronome relativo. E quando o que é pronome relativo, nós temos as orações adjetivas. Mas nosso foco aqui é substantivo. Bora voltar lá. Galera, vocês estão vendo a conexão de milhões que nós estamos fazendo? Aula de milhões, viu? Então, olha o tanto de coisa que vocês estão aprendendo dentro do curso de só da parte aqui de substantivo. Beleza? É nosso português sem enrolação com o professor Patrick. Então, aqui, ó. Precisa. Quem precisa de algo. Então, aqui é como se eu falasse assim, eu preciso. Deixa eu apagar de novo aqui, para a gente poder ir explicando. Eu vou fazendo isso um a um. Beleza? Então, aqui, ó. Preciso. Aqui, ó. Preciso da sua ajuda. Ajuda aqui, ó, morfologicamente é um substantivo abstrato. E sintaticamente vai ser um objeto indireto, porque quem precisa de algo. Então aqui, ó, eu tenho aqui uma oração, porque tem verbo, o verbo ajudar. Ela é subordinada, porque você já aprendeu que tem o quezinho aqui, ó, conjunção integrante. Agora você já sabe o que é conjunção integrante. Ela é subordinada. Substantiva. Por que, professor, que é substantiva? Porque todo esse termo sublinhado aqui, ó, ocupa o lugar da palavra ajuda, que é um substantivo. Substantiva, objetiva indireta. Professor, mas como assim? Porque ao mesmo tempo que a palavra ajuda é um substantivo, a palavra ajuda também é um objeto indireto. Por quê? Substantivo é a classificação morfológica dela e objeto indireto é a função sintática da palavra ajuda. Eita, nós! Aprender isso aí, nós vamos fazer um churrasquinho, dar uma festinha, vai convidar o professor Patrick e o couro vai comer, beleza? Aqui, ó, na sua cabeça você já deve estar manjando a próxima aqui, ó. Tenho medo de que chova. É o mesmo que falar, tenho medo de quê? Da chuva. Tenho medo da chuva. Então, olha só, aqui já é um pouco diferente. Não tem o quê, né? Nesse caso aqui, perdoe, não tem o quê. Nesse caso aqui, eu tenho um nome aqui atrás. Então, vai vendo, ó. Chova é um verbo, então aqui, ó, tem uma oração porque tem verbo, oração porque tem verbo. O que aqui de novo, ó, conjunção integrante. Mas olha que louco. Aqui agora eu tenho um nome. Eu tenho um nome. Beleza? Então, aqui agora eu vou ter uma oração subordinada, porque eu tenho conjunção integrante, subordinada. Substantiva. Por que mesmo que é substantiva? Porque a palavra chuva, morfologicamente, é o quê? Morfologicamente, chuva é um substantivo. E sintaticamente, o que é que a chuva é? Complemento nominal, está completando o sentido do nome. Então, oração, porque tem verbo, chover. Subordinada, porque tem o que? É uma conjunção integrante. Por que que ela é conjunção integrante? Porque ela não pode ser trocada por o qual, a qual, os quais, as quais. Então, oração subordinada substantiva, porque tudo isso que está sublinhado aqui, ó, de que chova,
ocupa o lugar da palavra chuva, que ao mesmo tempo é um substantivo, classificação morfológica é um substantivo, e é um complemento nominal, que é a função sintática da palavra chuva nessa oração. Oração subordinada substantiva, completiva nominal. Continuando, a verdade é que você mentiu. Olha que louco. O é aqui é um VL, verbo de ligação. O que que vem depois de um verbo de ligação? Um predicativo. Então aqui, ó, a verdade é que vai ficar uma frase estranha, mas eu vou escrever para vocês aqui, ó. Gramaticalmente está certinho. Como é que essa frase vai ficar? É como se eu falasse assim, ó, que ele mentiu, vai ficar assim, ó, a verdade é a verdade é a mentira dele. Olha que louco. Eu troquei a palavra mentira por tudo isso aqui, ó, que ele mentiu. Então, depois de um verbo de ligação, o que é que eu tenho? Predicativo, não é isso? Então, ó, aqui eu tenho uma oração, porque tem verbo, mentiu, subordinada, subordinado, porque eu tenho o que aqui, ó, que é conjunção integrante. Subordinado o quê? Substantiva, porque nós estamos ocupando ó, a palavra mentira foi substituída pela expressão, pela oração que ele mentiu. Oração subordinada substantiva. E agora vai ser o quê? Predicativa. Predicativa. Agora você já sabe por que é predicativa, né? Porque a predicativa. Porque a palavra mentira, morfologicamente, é um substantivo. E nessa oração, mentira funciona como o quê? Como um predicativo. Predicativo. Beleza? Como um predicativo. Então, o tempo vem depois de um verbo de ligação predicativo. A oração está depois de um verbo de ligação. E aí ela é predicativa. Só recapitulando, o verbo de ligação é aquele que indica o estado do sujeito. Eu sumi aqui para você poder ver o quadro no canto. Eu vou sumir aqui só para você analisar essa oração. Então, deixa eu ficar no cantinho só para explicar essa, depois eu sumo. Tem um desejo, dois pontos, que você seja feliz. Então, aqui, ó, aqui é o mesmo que falar assim, ó, tem um desejo da sua felicidade. É o mesmo que falar assim, ó, desejo sua felicidade. Então, aqui, ó, eu tenho oração subordinada, substantiva, apositiva, porque aqui funciona como um aposto, olha. Aposto é um termo usado para explicar. Felicidade é um substantivo, beleza? E também um aposto nessa oração aqui. Desejo é consolação. Tem um desejo, dois pontos. A sua felicidade. Tem um desejo. Qual que é o desejo? Dois pontos, sua felicidade. Felicidade é um. Deixa eu apagar aqui. Vou apagar isso aqui que está atrás. Felicidade, olha. Vai ser. Felicidade é. Só um minuto. Deixa o tio apagar isso aqui. Para não ficar dúvida, para você entender essa bagaça. Então, aqui, ó. Felicidade é um substantivo. E felicidade aqui também é um aposto. Então, nós temos uma oração subordinada, porque tem conjunção integrante, subordinada substantiva, porque toda essa oração, assim como todas as outras lá, né, todas essas orações, elas ocupam o lugar de um termo só, que é um substantivo. Então, oração subordinada substantiva apositiva, porque felicidade, ao mesmo tempo que é um aposto, também é um substantivo. Aposto é a função sintática, substantivo é a classificação morfológica. Beleza? Então, eu tenho a dizer para vocês é que eu encerro aqui para nós essa nossa aula de substantivo. Espero que você tenha entendido. Foram aí 4 aulas para você voar abaixo dessa matéria. Bom, então, forte abraço, professor Patrick. Resolva muita questão, muito exercício e ninguém te segura. Ele vai chamar o professor, nós vamos fazer uma festinha. É nós, estamos juntos. Fé em Deus sempre.